A seguir, os avanços da ciência e da investigação na Europa em Futuris. Joseph Levillain é francês, Jean-Claude Mazambou é congolês. Em comum têm um objetivo de compreender de que forma as árvores em África absorvem os gases com o efeito de estufa. Neste laboratório, ao ar livre, repleto de eucaliptos, cortam, medem e analisam as espécies da raiz até às folhas. A ideia é ficarem a saber que quantidades de nutrientes e de CO2 são absorvidas pelas árvores nas diferentes etapas de vida. O eucalipto é uma planta que cresce rapidamente e que, por conseguinte, retém rapidamente o carbono. A planta vai alimentar-se do carbono atmosférico. Uma vez dentro da árvore, o carbono encontra-se retido na madeira. A planta também vai transferir carbono para o solo através dos ramos e das folhas, que ao decomporem-se originam matéria orgânica mais ou menos carbonada com azoto e outros elementos minerais. Mas avaliar a quantidade de carbono existente nas raízes e no solo não é uma tarefa fácil. As perfurações, com cerca de 6 metros de profundidade, permitem fazer uma recolha de água subterrânea a diferentes níveis. A presença do carbono e de outros elementos minerais será depois analisada em laboratório. Será que o carbono já existia há séculos ou apareceu depois do homem? Nesta zona existem muitas queimadas e temos tido cada vez mais trabalho. Mas será que foi carbono trazido pelo homem? As florestas cobrem cerca de 60% do Congo, distante da industrialização e pouco povoado. O território apresenta baixos níveis de poluição. Mas o funcionamento do ciclo do carbono, tal como noutros países subsaarianos, continua a ser um mistério. O projeto europeu Carbo África pretende ajudar não só a compreender as quantidades de CO2 produzidas e absorvidas, como também a avaliar a sua evolução, tudo com vista a um desenvolvimento sustentável. Durante séculos, os carvoeiros destruíram milhares de espécies tropicais para produzir carvão vegetal. O CO2 voltou para a atmosfera, mas a redução do número de árvores impediu a sua absorção. Atualmente, os produtores estão alertados para a utilização de madeira originária de plantações artificiais. Savanas, florestas tropicais, deserto, o continente africano oferece um ecossistema variado que obriga à utilização de um sistema de monitorização adequado a cada situação. Agnès de Grandcourt e Antoine Kinana são os responsáveis por esta pequena estação na savana. É aqui que todas as semanas verificam o fluxo de carbono e controlam os dados meteorológicos. A savana cobre cerca de 40% do Congo. On s'intéresse à la savane parce que c'est un milieu très pauvre. A savana interessa-nos porque é um meio natural extremamente pobre. Queremos saber qual é a absorção mínima de carbono em condições difíceis para as plantas. Em mecanismos de desenvolvimento durável, como no Congo, os eucaliptos são plantados apenas neste tipo de savana. É necessário, por conseguinte, que se possa comparar o que se passa antes e após a plantação dos eucaliptos. É essa a diferença que nos interessa a quantidade de carbono fixada quando temos, por exemplo, uma plantação de eucaliptos. Este aparelho mede a umidade do solo, um equipamento que vai ajudar os investigadores a quantificar a evolução da absorção de CO2 em diferentes estações e condições atmosféricas. É interessante conhecer a umidade do solo, porque esta umidade está na origem do crescimento do ecossistema. O crescimento das ervas depende disso. Quanto mais a planta cresce, mais importante se torna a superfície das folhas no processo de fotossíntese. É perto desta floresta, a 9.000 quilómetros da savana, que o projeto Carbo África está a ser coordenado por investigadores italianos da Universidade de Tuscia.
dados recolhidos serão agora analisados e comparados com outros obtidos a partir de torres como esta, com 65 metros de altura. Adotados na Europa há 2 décadas, estes edifícios são determinantes para a criação de um sistema de observação da Terra abrangente, coordenado e sustentável. Esta rede de monitorização permite-nos ter uma imagem completa das emissões de gases com efeito de estufa no globo. Temos cerca de 400 torres como estas à volta do planeta a trabalhar 24 horas por dia. Na Europa coordenamos a recepção e a análise de todos estes dados e neste campo somos líderes mundiais. A chegada à África de novas redes de monitorização traduz-se numa oportunidade única. Podemos comparar estes dados com outros, fazer uma estimativa mais exata do fluxo de gases com efeito de estufa, tanto numa região em particular como em todo o globo. Os investigadores conseguem calcular a área verde desta floresta graças à radiação solar filtrada pelas folhas. Informações que permitem avaliar de que forma os ecossistemas saudáveis conseguem absorver o CO2. A desflorestação tropical tem um papel determinante na estabilização do clima global. Atualmente, 2 mil milhões de toneladas de CO2 são enviadas para a atmosfera devido à desflorestação, incluindo incêndios e corte de árvores. Isto representa cerca de 30% das emissões fósseis. A desflorestação tropical é uma questão essencial, já que todos querem reduzir estas emissões, por isso há que trabalhar para conseguirmos travá-la. Bloccare ou ridurre quanto é possível a deforestazione tropicale. Essa é também a meta da equipa dirigida por Rosalie Matando, diretora do Serviço Nacional de Reflorestação do Congo. Nesta floresta foram plantadas centenas de bilingas e ocumês, 2 espécies oriundas de florestas tropicais. A ideia é assegurar a biodiversidade, valorizar o património florestal e relançar a absorção de carbono. O problema das árvores nas florestas densas é que se desconhece a capacidade de retenção de carbono. Os estudos ainda não foram efetuados, mas sabe-se que as espécies com crescimento lento podem reter o carbono por mais tempo em comparação com outras que são cortadas em 4 ou 5 anos. Neste caso, falamos de árvores que, em média, podem manter-se por 50 ou 100 anos. Muitos passos têm sido dados, mas os investigadores da Carbo África dizem que há ainda muito trabalho pela frente até compreender o ciclo do carbono nos diversos ecossistemas africanos.